O deputado João Reinelli está aqui comigo. Ele participou em Edimburgo, na Escócia, do Congresso Mundial da Água, um encontro que teve como tema a água global, em discussão a utilização responsável deste bem universal. E nós vamos falar, Reinelli, sobre esse assunto da água, mas em função dessa até intervenção do nosso repórter Rafael Varela, que essa discussão na Comissão de Saúde e Meio Ambiente, que depois dessa entrevista tu vais participar desse encontro que está se discutindo, né, a possibilidade questão de privatização do zoológico, a possibilidade de uma PPP. É um assunto também importante que é da sua área, né? Sim, eu acredito que é uma solução, de repente é uma solução a ser aventada, fazer uma parceria público-privada devido à situação econômica do Estado e às dificuldades pelas quais o Estado passa, para que também essas áreas não fiquem desprovidas de recursos, para que se possa investir nessas áreas, nas reservas e no zoológico, no Jardim Botânico. Eu acho que isso é muito importante. Seria uma alternativa, temos de ver os termos dessa alternativa, ver como se faria isso, começar a discutir essa possibilidade, pelo menos. Sim. Bom, isso vai ter muita discussão ainda pela manhã. E falando do nosso encontro lá na Escócia, Congresso Mundial da Água, qual é o balanço? Foi uma boa experiência? Fosse o único representante aqui do Rio Grande do Sul, né? Sim, no 15ª Conferência Mundial da Água. Foi muito boa troca de experiências, porque a gente vê que os problemas do mundo são os mesmos, diferem os países, mas os problemas por que passamos são os mesmos. A dificuldade, muitas vezes, que passa São Paulo, não é exclusividade de São Paulo, acontece na Califórnia também, nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, considerado o estado mais evoluído dos Estados Unidos. Então a gente tem sim que começar a se preocupar com esse tema, a água, que foi debatido, porque não dá para a gente se preocupar com isso apenas quando a necessidade, a escassez, a gente tem de prever possíveis problemas que estão aqui, podem estar logo ali. Nós aqui temos no Rio Grande do Sul 3 dos rios mais poluídos do Brasil. Entre os 10 temos 3, que são o Rio dos Sinos, o Rio Gravataí e o Rio Caí. Então, e esses 3 rios, eles abastecem de água aproximadamente 3 milhões de habitantes. Então isso é um problema sério que tem que ser enfrentado, pois se não se fizer nada, não se tiver políticas para o enfrentamento desse problema, a tendência é que piore, e num momento de escassez essa poluição aumente devido à diminuição da quantidade de água. Então a gente tem sim que se prevenir e se preocupar com isso e não esperar que o problema se apresente para assim a gente enfrentá-lo. Estive conversando nessa conferência com o Benedito Braga, que é atualmente o secretário de Saneamento e Recursos Hídricos da cidade de São Paulo. E ele vinha me falando da dificuldade que o poder público tem, porque 3 anos antes, São Paulo teve a maior precipitação de toda a história, então tinha água em abundância. Como o poder público poderia justificar investimentos vultuosos nesta área, prevendo uma falta desse bem que é fundamental à vida? Então, que os projetos que se faziam previstos para 2022, 2020, têm que ser antecipados agora, porque pouco tempo depois, São Paulo passa pela maior crise da sua história, e um problema muito grave, que inclusive a próxima entrevistada aqui do programa, a dona Rita, estava falando comigo aqui na antessala da mudança de comportamento que os paulistanos, por ela morar lá, estão precisando fazer, porque ela vinha me dizendo que quando abre o chuveiro, a primeira água fria ela recolhe num balde, para quando começa a chegar a água quente ela poder tomar seu banho e não perder aquela água. Sim. Que hoje em dia é um bem que tem valor na cidade de São Paulo, e é o que a gente tem que começar a se preocupar aqui também em já dar esse valor, né? Porque a água, o que foi muito dito nesse congresso é que a água é um commodity e ela tem que ser visto como um bem, um bem que tem valor agregado e não um bem que sem valor, né, algum. A gente vai continuar falando sobre essas alternativas, esse intercâmbio, né, lá na Escócia, mas antes nós vamos fazer uma rápida pausa para fazer um contato novamente com o repórter Rafael Varela, que tem mais informações para nós. Rafael.